As pirâmides do Egito, monumentos de pedra e mistério. Por séculos, elas permaneceram silenciosas, guardando segredos de uma civilização perdida. Que histórias seus muros maciços escondem? Que sabedoria os antigos egípcios codificaram em suas câmaras? As respostas, como grãos de areia espalhados pelo vento do deserto, são esquivas. Ainda assim, nos esforçamos para decifrar os sussurros do passado, para desvendar os mistérios ocultos nessas estruturas enigmáticas. As pirâmides são mais do que tumbas. São cápsulas do tempo, preservando as crenças, aspirações e o conhecimento de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Cada pedra, cada hieróglifo, cada passagem secreta é uma peça de um vasto quebra-cabeça. Ao estudar esses elementos, vislumbramos as mentes dos antigos egípcios, sua compreensão do cosmos e sua relação com o divino. Os estudiosos continuam a explorar, a investigar, a descobrir. Eles buscam entender como essas estruturas magníficas foram erguidas e o que elas significam para a humanidade. As pirâmides são testemunhas silenciosas de uma era de grandeza e mistério. Elas nos convidam a olhar para trás, a refletir sobre o passado e a aprender com ele. Em cada descoberta, encontramos um pedaço da história humana, um fragmento do nosso próprio legado. As pirâmides do Egito continuam a fascinar e inspirar, lembrando-nos da engenhosidade e da visão dos antigos. Ao estudar esses elementos, vislumbramos as mentes dos antigos egípcios, sua compreensão do cosmos e sua relação com o divino. E assim, os gigantes silenciosos falam. Alguns acreditam que as pirâmides são calendários astronômicos gigantes, seus alinhamentos correlacionados com eventos celestes. Outros as veem como repositórios de sabedoria ancestral, contendo câmaras secretas repletas de pergaminhos e artefatos. Seriam as pirâmides mensagens em si, sua própria estrutura codificando segredos? Uma teoria propõe que as proporções da Grande Pirâmide refletem princípios matemáticos como π e a proporção áurea. Teriam sido estes incorporados conscientemente pelos arquitetos? Ou são coincidências, padrões observados posteriormente? O debate continua, alimentando especulações e impulsionando novas pesquisas. Arqueólogos desempenham um papel crucial na decifração dos mistérios das pirâmides. Por meio de escavações e análises cuidadosas, eles descobrem câmaras ocultas, decifram inscrições e reconstituem a história dessas estruturas notáveis. Seu trabalho fornece informações valiosas sobre as técnicas de construção, práticas religiosas e a vida cotidiana dos antigos egípcios. Interpretar as descobertas, no entanto, nem sempre é simples. Os hieróglifos, embora visualmente cativantes, podem estar abertos a múltiplas interpretações. O contexto em que os artefatos são descobertos é crucial, assim como a compreensão das crenças culturais e religiosas que moldaram sua criação. As pirâmides foram construídas durante o Império Antigo do Egito, uma época de faraós poderosos e estruturas sociais sofisticadas. Não eram meras tumbas, mas também símbolos do poder do faraó e um testamento de sua crença na vida após a morte. A construção dessas estruturas maciças exigiu imensos recursos e mão de obra. Foi uma prova da capacidade organizacional dos antigos egípcios e sua habilidade de mobilizar vastas forças de trabalho. As pirâmides permanecem como símbolos duradouros de uma civilização que, apesar de sua distância no tempo, continua a fascinar e inspirar a todos nós. Seção 5. A linguagem dos deuses. Significado religioso. A religião permeava todos os aspectos da vida no Antigo Egito, e as pirâmides não eram exceção. Elas eram vistas não apenas como túmulos, mas como monumentos sagrados que conectavam o mundo dos vivos com o dos mortos. Eram vistas como portais para o além, lugares onde a alma do faraó poderia ascender aos céus e se juntar aos deuses.
Acreditava-se que o faraó, em sua morte, se tornava um intermediário entre os deuses e o povo. Os elaborados rituais funerários, as oferendas colocadas dentro das tumbas e a própria estrutura das pirâmides refletem essa crença profunda. Cada detalhe era cuidadosamente planejado para garantir a passagem segura do faraó para a vida após a morte. As decorações dentro das pirâmides frequentemente retratam cenas da mitologia egípcia, oferecendo vislumbres de suas crenças sobre a morte, o julgamento e a vida após a morte. Essas imagens eram mais do que arte. Eram guias espirituais para a jornada do faraó. Essas representações, combinadas com as características arquitetônicas e o posicionamento das pirâmides em relação aos corpos celestes, pintam o quadro de uma civilização profundamente preocupada com o cosmos e seu lugar nele. A orientação das pirâmides em relação às estrelas era crucial, simbolizando a conexão eterna entre o faraó e o universo. Seção 6. A Grande Pirâmide. Um caso de mistério. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais antiga e maior das 3 pirâmides no Planalto de Gizé, exerce um fascínio particular sobre pesquisadores e entusiastas. Sua escala imponente, seu alinhamento preciso com os pontos cardeais e as câmaras enigmáticas em suas profundezas alimentaram inúmeras teorias e especulações. Alguns acreditam que a Grande Pirâmide não era uma tumba, mas um gigantesco gerador de energia, um repositório de conhecimento antigo, ou até mesmo uma mensagem de seres extraterrestres. Embora essas teorias permaneçam altamente especulativas, elas destacam o fascínio duradouro das pirâmides e sua capacidade de despertar nossa imaginação. Seção 7. Descobertas recentes. Alimentando a chama da curiosidade. Avanços tecnológicos recentes, como a tomografia de muons e o radar de penetração no solo, permitiram que pesquisadores espiassem o interior das pirâmides sem escavações invasivas. Essas técnicas não destrutivas levaram a descobertas emocionantes, incluindo a detecção de vazios e câmaras anteriormente desconhecidos. Em 2017, por exemplo, cientistas anunciaram a descoberta de um grande vazio oculto acima da Grande Galeria na Grande Pirâmide. O propósito desse vazio permanece um mistério, mas sua descoberta destaca o fato de que as pirâmides ainda guardam segredos a serem desvendados. Seção 8. Decodificando o passado, iluminando o presente. O estudo das pirâmides não se trata apenas de desvendar os mistérios do passado. Trata-se de nos compreendermos, nosso lugar no mundo e o poder duradouro da engenhosidade e crença humanas. Ao decodificar as mensagens codificadas em pedra, ganhamos uma apreciação mais profunda pelas conquistas das civilizações passadas e pela interconexão da história humana. As pirâmides nos lembram que somos parte de um contínuo, herdeiros de um passado rico e complexo. Elas nos desafiam a fazer perguntas, a explorar o desconhecido e a nunca deixar de nos maravilhar com as maravilhas do mundo antigo. Seção 9. O fascínio duradouro das pirâmides. As pirâmides do Egito continuam a cativar nossa imaginação, atraindo visitantes de todos os cantos do globo. Essas estruturas monumentais, erguidas há milhares de anos, ainda hoje despertam um fascínio inigualável. São um testemunho do poder duradouro da criatividade humana, ambição e o desejo de deixar um legado duradouro. Cada pedra, cada hieróglifo, conta uma história de um tempo antigo, de uma civilização que buscava a eternidade. À medida que continuamos a explorar e aprender com essas estruturas enigmáticas, podemos ter certeza de que elas continuarão a nos inspirar e intrigar por gerações vindouras. Os arqueólogos e historiadores dedicam suas vidas a desvendar os segredos que essas pirâmides guardam. Os segredos das pirâmides podem nunca ser totalmente revelados.
mas é a busca por esses mistérios que enriquece nossa compreensão do passado e alimenta nossa imaginação para o futuro. Cada descoberta, por menor que seja, adiciona uma peça ao grande quebra-cabeça da história humana. As pirâmides representam um desafio e um convite para continuar buscando, continuar questionando e continuar explorando as maravilhas ilimitadas do nosso mundo. Elas são um lembrete constante de que a jornada do conhecimento nunca termina.